E eu quero orar para a gente dar início. Amém? Pai querido, muito obrigada, Senhor, por esse momento. Que nessa manhã, Senhor, nós possamos dar o nosso melhor, o nosso culto. Que nós possamos dar a nossa melhor adoração, o nosso melhor louvor, Pai. E sabendo que o Senhor está presente aqui no nosso meio, Senhor, que nós possamos intensificar, Senhor. Amém. Abençoamos as crianças em nome de Jesus. Pai, agora em nome de Jesus, nós colocamos a vida do Jonathan nas tuas mãos. Senhor, é o Senhor quem capacita. Não somos nós, não somos os nossos estudos, não são as nossas inteligências humanas, mas é o Senhor que capacita. E eu sei que o Senhor tem algo poderoso para trazer para a tua igreja nessa manhã por meio da vida do Jonathan. E que ele seja usado poderosamente, que seu coração esteja ligado diretamente ao que o Espírito Santo quer falar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória. Bom dia com Jesus, igreja. O livro de hoje é quase um... amém. O livro de hoje é quase um trava-língua para quem fala muito rápido, né? Deuteronômio. Fiquei um pouco nervoso porque tem uma presença aqui importante, né? Especial para mim. Meu pai está aqui presente hoje. Opa, bênção, pai, bênção. Só para poder aliviar um pouco a tensão. Se a Bíblia é do Kaique hoje, né? O Kaique, se você puder abrir para mim aí, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 21. Eu dividi assim a palavra, conforme eu fui lendo, em três partes, né? Para não ficar bagunçado. E eu vou falar um pouco, a primeira parte é sobre o Egito. Né? Deuteronômio significa segunda lei, ou repetição da lei. Que foi o último discurso que Moisés ele fez com os israelitas, né? Com o povo de Israel. Porque Moisés ele não entrou na Terra Prometida. Né? Ele foi um cara muito bom, serviu a Deus ali durante a vida dele, mas só que ele não entrou. Porque ele não conseguiu, no final ali, ele escorregou. Moisés, eu creio que ele foi salvo em nome de Jesus, mas ele não entrou na Canaã física, ele entrou na celestial, mas na física ele não entrou. Né? Ele teve aconteceu isso na vida dele. O povo de Israel ficou aproximadamente ali no Egito, de 400 a 430 anos. Então, ou seja, são muitas gerações que passou. O povo não era escravo. Mas só que conforme eles entraram no Egito e começou trabalhando lá, quando José estava vivo, mas depois eles viraram escravo. Né? Veio outro faraó que não conheceu José e escravizou o povo, porque eles ficaram com medo do povo crescer, porque cresceu muito. A gente vai ver que entrou na família de José, 70 pessoas entraram. Foi a família dele que entrou lá. Mas quando o faraó ele conseguiu libertar o povo, foi 600 mil homens e mais mulheres e crianças. A Bíblia dá para a gente entender, né? Pesquisei tudo. A Bíblia não fala essa quantidade, mas pesquisa que deu mais ou menos 2 milhões de pessoas. Cresceu muito. Né? Então os egípcios ficou com medo de o povo tomar, né? Falou, esse povo vai tomar muita força e vai... Achou aí? Deuteronômio, capítulo 6, versículo 21. Vou ler numa versão só, que é melhor para não... Então dirás a teu filho, éramos servos de Faraó, ou em outras versões, escravos de Faraó no Egito. Porém, o Senhor, como um forte, nos tirou do Egito. Peguei as referências para não ficar só nas nossas palavras, né? Que o povo de Israel, eles foram escravos no Egito. E a gente pensar assim, né? Se a gente parar para pensar, como será a vida de um escravo? Como que era a vida de um escravo, né? Como que é uma pessoa que trabalha escravizada? Essa pessoa ela não tem salário. Né? O que motiva você a sair de casa para trabalhar é o seu salário, você conseguir cuidar da sua casa, da sua família. Ninguém vai trabalhar de graça. Então imagina você não tem fonte de renda. Você vai trabalhar porque você é obrigado e a pessoa ali vai te dar ali comida malmente para você ter força para trabalhar. Não é para cuidar de você. O cara ali te dá comida para você não morrer antes de trabalhar.
É só por isso. É o que o dono de um escravo fazia. Essa é a intenção dele. Se ele comer, ele vai trabalhar. Se ele não comer, ele vai morrer mais cedo. Então, e lugar para você dormir, pouco, né? Então, ou seja, um escravo, no meu entendimento, o escravo ele não é uma pessoa feliz. Não é uma pessoa que trabalha sem motivação nenhuma, ela não tem felicidade. Né? Não tem por que você não dá. Né? E não tem casa, ele não tem nada. Né? Ele trabalha ali malmente para sobreviver. Porque se ele não trabalhar, ele vai apanhar e ele vai morrer mais cedo do que já morre. Porque geralmente o escravo ele morria cedo, né? Nem o escravo vai se aposentar, o cara vai morrer antes. Né? Ele vai... Porque primeiro pela amargura, porque geralmente a pessoa que é escravizada é amargurada. Se você pegar pessoas, vamos lá, trazer para o nosso contexto. Se você pegar algumas pessoas que têm um mau emprego, às vezes não é nem um emprego, às vezes o cara tem a mente ruim, mas vamos supor que ele tem um emprego ruim. Tem um salário muito baixo, trabalha demais. Como que é essa pessoa, quando você fala de trabalho com ela? Ela é amargurada. Eu falo porque eu trabalho com muitas pessoas, né? Empresa muito grande. E tem pessoas que eu não, assim, tenho 30 anos, mas eu não rodei assim muitas empresas. Eu trabalhei praticamente num lugar só a vida inteira, né? Eu trabalhei numa empresa, que é dentro da empresa que eu trabalho hoje, e lá eu fui efetivado para a empresa. Então eu não rodei muitos lugares. Mas eu trabalho com pessoas que... Foi em vários lugares, né? Trabalhei em muitos lugares. E você conversando com as pessoas, você percebe que eu percebo que os caras são amargurados. O cara, ele já começa a trabalhar mal. Que o ônibus passa muito cedo. É que essa comida aqui também está muito salgada. É que não sei o quê. E aí você fala, mano, como assim? Por causa que a pessoa já veio de uma mente escravizada. Eu falo, tem uma pessoa uma vez, né, que a gente estava conversando e ele reclamou da comida. Aí eu falei, falei, não, você está de brincadeira, não é possível. Eu falei, eu duvido isso na sua casa. Você tem três misturas diferentes. Duvido. Todo dia. Você consegue fazer, não consegue. Se você falar que faz, é mentira. Eu não acredito. Só se eu for lá comer com você para me ver. Senão eu não acredito. Não faz. Não faz. Aí você tem ali frutas, ali, opção de frutas. Você tem ali a sobremesa e tudo. Todos os dias tem. Como que é ruim? É porque que não é o lugar, é a mente da pessoa. Mas a mente é escravizada. Esse é o problema. A mente escrava. E aconteceu isso com os israelitas, né? Eles ficou muito tempo naquele lugar sendo escravizados. Então, a mente deles já era... mesmo que eles estavam no deserto, livre da escravidão, a mente do povo já era escravizada. Né? E vamos trazer assim para o nosso contexto, né? Agora, para a gente, para a nossa vida. Como que eu entendo que eu vejo o Egito como um mundo? Eu enxergo o Egito como um mundo. O mundo é o Egito. Né? E como que pensa na sua vida hoje? Né? Mesmo assim, a pessoa que cresceu na igreja, mas a minha filha, ela nasceu na igreja, mas um dia ela vai ter que escolher se batizar, ela vai ter que se converter. Então, essa é a escolha dela. Então, imagina assim a sua vida, como que era a sua vida no Egito? Você sendo escravo. Antes de você realmente conhecer a Cristo. Porque a gente fala assim, mas o cara está no mundo, mas o cara está feliz. Por que, às vezes, então, assim, lógico, tem cristão que às vezes não está bem e comete um suicídio, um exemplo tem, porque ele não tem o Espírito Santo, o cara está mal. Mas se você for olhar em proporção, você vai ver que o ímpio ele está mal, pior do que a gente. Então, vamos supor, se o mundo, se o Egito é bom, por que tem suicídio? Por que no Egito, no mundo, as pessoas às vezes se matam, às vezes a pessoa tem ali, não consegue construir uma família, vive em pecado, em adultério, a pessoa vive na pobreza, na miséria. Né? Porque a gente aprendeu que na igreja também, às vezes a gente tem que passar por alguns processos para a gente prosperar, mas de modo geral, o ímpio ele está pior, ele está mal. Nós estamos bem, o ímpio ele está mal, de modo geral é isso aí. Então, pensando na sua vida, você, lembrando, você estava feliz no Egito, quando você estava lá no mundo, como que era para você? Não estou tremendo. Não tô... É interessante que a palavra, ela faz assim, a gente pensar algumas coisas, né? A gente refletir, porque a Bíblia ela não é... Eu vejo assim, muitas pessoas, às vezes, que pega a Bíblia assim como uma história contada. A pessoa conta a história. A pessoa, tem gente que eu trabalho com uma pessoa que o cara parece que ele tem a Bíblia na cabeça, E... é bom, né? Porque se um dia assumir as Bíblias, você sabe. Mas eu acho que a gente tem que pegar mais o contexto do que a decoreba em si. Acho que você tem que entender o que Deus quer te dizer.
e não decorar só ali a coisa. E tem ele, meu colega é assim, ele é muito, mas só que ele falha muito. Assim, a pessoa conhece muito a história, o cara, se você pegar, ele consegue pregar isso aqui tudo. Mas só que o testemunho dele é muito ruim. Aí tem pessoas que falam assim, eu não consigo, a gente faz no nosso trabalho, a gente almoça, e a gente faz na nossa área de time, porque o nosso departamento é muito grande, então é dividido em times, né? Eu trabalho eu e mais 11 pessoas, e são vários times. Então, nosso time, a gente faz ali um culto na hora do almoço. A gente almoça, vai almoçar e volta, tem uns minutos pra gente ler a palavra e tudo. Então, e ele é muito, decora tudo, só que o testemunho dele é ruim, e as pessoas falam assim, eu não consigo, tipo assim, participar com vocês, porque tem esse cara, e ele é o que mais prega, ele é o que mais fala. Ele é muito ruim, velho. O testemunho dele é muito horrível. Eu não quero, tipo, ser crente assim. Entendeu? Então, eu acho que o que a gente tem que entender não adianta decorar a palavra. É bom você decorar, porque vai facilitar para você tomar uma decisão. Às vezes não é uma coisa, mas você tem que entender o que Deus está querendo dizer para você. Então, o que eu entendo aqui do Egito, que ele representa o mundo, né? E que todas as pessoas, elas passaram pelo Egito, passou pelo mundo. Todos. Até quem nasceu na igreja. Porque um dia precisa tomar uma decisão. E Cristo, Deus ele é maravilhoso, né? Porque os israelitas, eles clamaram a Deus por um libertador, né? Porque eles não queriam ser escravos ali. E Deus ouviu, né? E enviou Moisés para o povo. Moisés nasceu como escravo, mas ele foi criado no Egito como príncipe no Egito. Depois precisou fugir, porque Deus começou a tratar na vida dele. E ele voltou preparado, né, para ali ajudar a Deus na libertação do povo, né, de Israel. E para a gente, eu vejo que Cristo é o nosso Moisés, né, até para quem nasceu na igreja. Cristo é o nosso Moisés, porque ele é o nosso libertador, né? E uma coisa importante a gente lembrar assim é como que nós estamos demonstrando a gratidão com o nosso libertador, porque uma coisa importante, isso eu nem anotei, mas eu lembrei que, se você for ver assim no percurso lá, no deserto, o povo de Israel, muitas vezes, eles murmuravam contra Moisés, contra Deus e contra Moisés também, né? Porque, que não quero comer o maná, eu quero carne, eu estou com saudade da cebola no Egito, sabe, esse tipo de coisa. E a ingratidão é muito grande, né? E hoje, será que nós somos melhores do que eles? Se a gente for parar para pensar, por quê? Quantas vezes Jesus veio na terra, nos mostrou exemplos de como que vive, ele mostrou o quê? Ninguém conseguiu mostrar, mas eu vou mostrar para vocês como tem que ser. Ele veio e mostrou. E foi lá e morreu na cruz, e os pecados foram lançados sobre ele, e a gente tem a chance de ser salvo se a gente quiser. Mas como que a gente estaria mostrando a gratidão para ele? Do sacrifício que ele fez? Porque eu acho que a pior coisa que tem é ingratidão. A pior, assim, para mim, eu vejo que, nossa, isso me afeta quando assim, não você tem que fazer as coisas para as pessoas com interesse de nada em troca, mas quando você faz algo para alguém, aquela pessoa ingrata, isso às vezes é chato, né? Às vezes você não vai ficar mal, mas você vai falar, nossa, que coisa desagradável. Imagina para Cristo que veio, ele morreu no seu lugar, porque era para você morrer. Ninguém é bom. Não existe nenhuma pessoa boa. Ele mesmo falou, bom não sou bom é Deus. Então assim, ele veio e te deu exemplo, morreu, fez tudo. Aí como que você demonstra a sua gratidão a ele? De vez em quando o seu carro quebra, você reclama, você fica mal. Ou quando acontece, você está apertado financeiramente, você fica mal. E como que você reage? Como que é as suas decisões quando você está com problemas difíceis na sua vida? Né? Ou quando dá errado, uma coisa que você quer, porque você não orou e você não buscou discernimento ali, aí deu errado, você tomou a decisão errada, deu errado para você, aí você fica mal, reclama, você murmura. É ingratidão. É igual o povo de Israel está lá, saiu da escravidão e no deserto reclamou. É a mesma coisa. É a mesma coisa, é difícil de... Eu fiquei olhando no louvor, como é que os caras seguram o microfone, eu fiquei olhando. Só que não tinha padrão, por causa que eu olhei que um estava segurando assim. Aí o outro estava segurando aqui, mas mais afastado. Eu falei, mas como que eu vou fazer agora? Eu não tenho... Eu fiquei olhando, estava cantando, mas não deu certo. Então, assim, a gente tem que pensar nisso aí. Né? Como que está a nossa gratidão? Só que tem uma coisa aqui na hora do louvor, eu estava pensando, e eu fiquei pensando na palavra para não esquecer o que eu ia falar. Né? Aí, eu lembrei de uma coisa que veio na minha mente, assim. Assim como eles tiveram lá o batismo de Israel foi sair do Egito. O meu entendimento foi, como que eles eram batizados? O batismo deles, nós hoje, como que a gente demonstra para Cristo, para as pessoas, que a gente quer ter uma vida nova? A gente vem aqui se bater, a gente confessa Jesus Cristo, fala que quer servir a Ele, quer ser aceito por Ele, não Ele não aceitar, mas a gente ser aceito por Ele, né? Não a gente aceitar Ele, ao contrário, né?
Fala que eu quero aceitar Jesus, que a gente tem que querer ser aceito por Cristo. Então a gente vai lá e se batiza. Esse é o nosso batismo, é uma vida nova. Aí depois ali você tem que começar a ver diferente. Esse foi o batismo deles. E foi importante o batismo deles, porque quando eles saíram lá do Egito, fala que os egípcios, eles deram coisas para eles. Eles não saíram de mãos vazias. Então foi o cuidado de Deus com o povo dele. Ele trabalhou a vida inteira, muitas gerações, então não vai sair de graça. Tem que ser abençoado. Hoje, eles foram batizados, né? Ali, para mim, no meu entendimento, hoje esse foi o batismo deles. Né? Eles saíram do Egito, foi o batismo. E a gente tem também nosso batismo aqui, certo? Então, como que a gente está levando isso aí? Né? E esse foi o meu entendimento sobre o Egito. A primeira parte. Eu fui ameaçado para poder falar rápido no culto, para todo mundo almoçar cedo hoje. eu fui coagido, mas essa é a primeira parte, né? Isso foi muito. Teve gente que falou que até mutar o microfone. Eu vou. Não brincar. Não, vamos lá. Deuteronômio, capítulo 8, versículo do 1 ao 9. Kaique. Deuteronômio 8, do 1 ao 9. Eu vou ler esse. É importante eu ler. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os cumprir, para que vivais, e vos multipliqueis, e entreis, e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para te saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecestes, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor, viverá o homem. Nunca se envelheceu a tua roupa sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Imagina você andar muito tempo, né? Sabes, pois, no teu coração, que como um homem castiga a seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e para o temeres. Porque o Senhor teu Deus te põe numa boa terra, terra de ribeiros, de águas, de fontes e de mananciais, que saem dos vales e das montanhas. Terra de trigo, cevada, de vides e figueiras e romeiras. Terra de oliveiras, de azeite e mel. Eu estava pensando, né, assim, meu Deus, o que quer dizer o deserto? O que representa a palavra deserto? E a gente pode parar assim para pensar um pouco, né? O que vocês pensam quando fala assim, o deserto? O que você passa na sua cabeça? Né? Sem ser Dubai, Dubai é deserto, mas não Dubai, um lugar ruim. O que passa na nossa mente, né? De deserto. Eu pensei assim, meu Deus, deserto, acredito que é um lugar, eu nunca fui, vi fotos, mas é um lugar de escassez, né? Um lugar que tem poucas coisas, você está muito limitado, muito com isso, tem muita dificuldade e provavelmente muito sofrimento. Né? Uma pessoa que vive no deserto, a vida dela não é fácil. E eu fiquei pensando assim, falei, Senhor, mas trazendo para nós, para o nosso contexto, assim, o que o Senhor quer dizer com o deserto, né? Porque quando eu falei agora, né, assim, a gente entendeu que o povo de Israel, quando eles saíram do Egito, eles foram batizados, né? Vamos lá, eles passaram por um batismo, certo? Então, o batismo quer dizer vida nova. Então, vamos parar para pensar um pouco o
que para mim, assim, hoje, no meu entendimento, o que é deserto? Eu vejo, trazendo para o lado, não só do lado físico, o lugar físico, sim, o espaço físico, mas eu entendo que o deserto é a nossa vida. A nossa vida é um deserto. Mas se você parar para pensar, a gente geralmente, assim, o crente, quando ele é muito, assim, religioso, ele fala que eu estou no deserto. Mas ele fala que o deserto para ele é tipo um momento ali, um período. Mas eu vejo que o deserto, na verdade, é a nossa vida. Eu acho que a nossa vida inteira é um deserto. Por quê? Você não chegou em Canaã. Você não chegou. Jesus falou assim, eu vou para o Pai e lá no lugar, lá eu vou separar para vocês lugares. Ou seja, onde você está hoje não é o seu destino, não é o seu lugar que você vai ficar. É só um momento. Então, o que eu trago assim para mim? Eu falei, Deus, então o deserto é a minha vida. A minha vida inteira é o deserto. Por quê? No deserto, a gente viu ali, a gente leu ali que aquilo ali foi no deserto, sabe? O povo andou 40 anos, não era para ser todo esse tempo, mas por causa da rebeldia, as pessoas aumentou, teve que aumentar, porque aquela geração, a geração que saiu do Egito, se eu não me engano, se eu não falar errado, eu acho que quem tinha, só entrou na Terra Prometida quem tinha de 20 anos, quem saiu do Egito com menos de 20 anos. E Josué e Caleb, só. O resto morreu tudo no deserto, porque a geração não conseguia, a mente das pessoas era tão escravizada, que elas não conseguiam, Deus ele deu o tempo para eles. Mas só que o Egito estava tanto naquelas pessoas, a escravidão foi tão forte ali, a mentalidade dela, que elas não conseguiram mudar o entendimento delas. Então não foi por causa da rebeldia, por causa do pecado do povo. Deus deu oportunidades, e mesmo assim as pessoas não conseguiram mudar. Então não deu para entrar, não foi. E Moisés no final quase conseguiu, mas perdeu também. E a gente viu ali, se você leu certinho ali a palavra, por que isso, né? Você viu o tanto de coisas boas que aconteceu com o povo no deserto. Na verdade, não foi assim, a ideia de Deus não era ruim, porque ele falou o quê? Você andou 40 anos, aí o seu pé não ficou inchado, né? Assim, se você fica se esforçando muito o dia inteiro, trabalho pesado, você vê se seu pé não dói. No final do dia fica doendo, porque você fez muito peso, andou demais, vai doer, né? Então o povo andou 40 anos num lugar ruim, a terra dura, um chão duro, ruim, e os pés não inchou. Aí falou que as sandálias dos pés deles não se desgastou, não estragou a sandália, teve que comprar outra. Não fabricou outra, aquela mesma, saiu do Egito com uma e ia usar a vida inteira. A roupa deles não se envelheceram, porque Deus cuidou. Então, se você reparar, não faltou comida. Teve o maná, o povo reclamou, Deus mandou codorna. Teve a água do lugar lá de Mara era amarga, Deus foi lá e mudou a água, transformou em água boa para eles tomarem. Ou seja, a vida das pessoas, a ideia de Deus não era que o deserto fosse um lugar ruim para o povo. É a mesma coisa hoje para nós, a nossa vida não tem que ser ruim. A sua vida, você não está no deserto no período, você vai viver a vida inteira no deserto. Só que você vai viver a vida inteira aqui bem. Por isso que a gente aprendeu, né, sobre a questão da prosperidade. Você tem que viver bem, você não é obrigado a passar a sua vida aqui sofrendo. Como o pessoal, tem gente que fala que o crente ele tem que ser salvo, ele tem que sofrer muito. A vida é pobre, vai chorando, quer vitória. Tem um louco que fala isso, né? Quer vitória, a gente chora você fica ali assim. Não, você tem que viver bem, sua vida tem que ser boa. Vai ter momentos sim, de dificuldades, de lutas, mas tem que ser bem, você tem que ir bem, você não tem que sofrer. Deus não colocou você na vida para você sofrer aqui. Você não nasceu para sofrer, você nasceu para ser abençoado. Esse é o propósito. Então, a nossa vida, ela, no meu entendimento, ela é um deserto. É só que tem que ser um deserto de bênção, você tem que viver bem aqui. E para que isso? Para você você lê lá direito, vai falar assim que para te provar e para ver o que estava no seu coração. Ou seja, você está aqui para mostrar para Deus realmente se você quer Ele ou não. Se você realmente quer entrar na terra prometida, celestial, na nova Canaã ou não. Mostra para Deus com a sua vida, com o seu deserto que você quer entrar na terra prometida. É isso que a gente tem que fazer. E é uma coisa importante também, que fala aqui, né, que Deuteronômio quer dizer segunda a lei, repetição. E eu tenho um exemplo assim interessante. Eu vou colocar aqui para vocês ouvirem, se esperar certo. Para vocês ouvirem. Muito bom isso aqui. Nossa! Ô, ninguém viu isso não. Acho que não tá saindo. Anne, ora. O céu, o sonho, a minha morte e chame. Nome, os amém. Amém. O que é isso? Por que eu coloquei para vocês assim?
Assim, eu vou mostrar minha filha, fazer a propaganda dela. Mas isso é fruto de repetição. É Deuteronômio. Fala assim, Deuteronômio é o quê? Repete. Repete. Fala assim, tá com seu filho, vai no caminho, fala para ele da palavra. Se você sentar, fala da palavra para ele. Durante a sua vida, durante o deserto, fala da palavra para o seu filho. Quer dizer isso. Mas por que ela orou assim, desse jeito? Sozinha. Porque eu não falei com ela, ela orou sozinha. Não foi magia, não foi mágica. Eu não orei, falei, Deus, que a Anne ore sozinha. Foi repetição. A gente ora com ela todo dia. A gente vai, quando ela vai dormir, a gente vai pro quarto dela e fala, filha, vamos pro seu quarto, você vai dormir. Aí ela vai sozinha, ela chama a gente, né? Fala, mamãe, papai, vem. A gente vai seguindo ela. E a gente começou a orar. Fala, filha, você vai repetir. Em nome de Jesus, abençoa todo dia. Várias vezes, várias vezes. Até ela conseguir uma hora orar só. Hoje ela ora sozinha. Tem dia que ela tá nervosa, ela não quer. Mas ela começou, a gente repetiu tanto com ela que entrou na mente dela. Entendeu? É isso que eu quis dizer. Assim, por isso que Deus, ele repetiu, Moisés foi lá, cuidou do povo, ajudou. Aí o povo não conseguiu, a maioria morreu, porque não pôde entrar, só Josué e Caleb. Mas a geração que saiu com menos de 20 anos para baixo e que nasceu no deserto, entrou na Terra Prometida. Então, precisou mudar. Por que tinha que repetir? Para mudar a cultura, a cabeça das pessoas. Porque essa geração aqui, ela não nasceu no Egito, mas ela foi criada por pessoas que estavam no Egito, que passaram pelo Egito, então tinha mente escravizada. Então precisou mudar ainda o pensamento até do povo novo. Teve que repetir, repete, vamos falar de novo. E no final da vida dele teve que repetir de novo. Não, eu vou repetir mais uma vez. É assim, teve que falar, para ver se a cabeça das pessoas mudar, para eles entrar naquele lugar preparado, porque se você... E a nossa função, por que o pai Morivan ele prega toda semana? Ele está repetindo. Aí às vezes você acha assim, nossa, mas às vezes parece que é a mesma coisa. Tem que repetir, porque uma hora vira a cultura sua, fica na sua cabeça. Aí você não faz de novo, você não erra mais naquilo, porque aquilo ali entrou na sua mente. E é igual lá onde eu trabalho mesmo, a gente fala muito sobre segurança. Todos os dias, eu passo o crachá 5h55, até 6h05, tem uma conversa com a liderança. Todos os dias, a mesma coisa. E a maioria, 90% dos dias, fala sobre isso, sobre segurança. Então, por que faz isso? Porque tem muito acidente, e se não repetir, as pessoas vai ter atos inseguros. E ela vai se expor em risco, vai se lesionar, e às vezes pode ser que aconteça uma coisa mais forte, mais pesada, uma coisa fatal. Então precisa repetir. Repete, porque uma hora aqui, quando a pessoa foi, aconteceu isso várias vezes comigo. Às vezes eu ia ter um ato inseguro. Aí eu parava para pensar, falei, eu acho que não é melhor não. Porque isso, de repetir, repete, foi entrando na minha cabeça. Aí a gente tem que pensar, você para e pensa um pouquinho, 1 minuto antes de você agir, você pensa, não, isso aqui não é bom fazer. Por isso que a gente tem a igreja, por isso que não tem como você querer ser salvo, querer morar no céu sozinho, é mais difícil. A Bíblia fala o quê? Que você tem que congregar. Porque lá quando você congrega, vem a bênção do Senhor. Você precisa estar junto com pessoas para te ajudar. Sozinho você vai ser mais pesado e provavelmente você não vai conseguir. Porque você tem que ser muito forte para você conseguir, mas provavelmente eu acho que não. Eu acho que você vai falhar, porque você vai ter alguns defeitos que se alguém não te alertar, você não vai conseguir enxergar que você tem aquele defeito. Igual, às vezes quando eu era solteiro, estava tranquilo. Quando eu casei, a minha esposa falava muitas coisas que eu fazia errado, né? Então, tipo assim, eu não sabia, entendeu? Eu não sabia que eu estava fazendo aquilo ali errado, que é chato, que é ruim, eu não sabia. Então, tinha que ter alguém para me ajudar, pô, para me falar, tipo assim, você toda hora você erra. Quando você casa, você sabe que você não sabe nem dirigir, né? Você fala, mano, não sei dirigir, mano. Não é possível, velho. Porque a pessoa vai falar tudo que você tem que fazer, tem que falar, entendeu? Tem que falar. Amor, obrigado, você me ajudou, velho. Me levando umas multas nos acidentes. Porque, tipo assim, fala tudo, velho. Tudo. E isso, assim, isso é bom, né? Porque se você tá só, às vezes você vai fazer muitos erros e ninguém vai te falar, pô. Você vai errar, vai ficar errando a vida toda. Então, assim, a mesma coisa isso no casamento, mas, assim, fala pra sua vida, né? Se você precisa estar junto de pessoas, você precisa ter um pastor, alguém para te ajudar, pô. Senão você vai bater cabeça muito, vai ser mais difícil para você sozinho, né? Eu lembro que quando eu trabalhava na firma lá, eu era terceirizado, depois eu fui efetivado numa empresa. E quando eu era terceirizado, eu até falei para o meu pastor, né? O pastor antigo que eu tinha, o pastor Eliezer, uma bênção, me ajudou muito assim. Eu falei, ele era empresário, antes de ser pastor, ele era empresário. Aí ele vendeu a empresa e deu a empresa para um funcionário e virou pastor. Deus chamou ele para ser pastor. Mas ele me ensinou assim, eu falei assim para ele, pastor, a empresa é muito grande, né? E eu tenho vontade de ser efetivado, pô. Não quero só prestar serviço, eu quero fazer parte desse time aí. Aí ele falou assim, eu falei, mas como que eu tenho que fazer? Porque é muita gente, pô. A empresa é muito grande, né? Deve ter mais ou menos 8 mil pessoas, é muita gente, não dá. Como que eu vou me destacar de tanta gente assim? Uma coisa é 10, outra coisa é 1000. E aí ele falou assim, você tem que colocar na sua cabeça assim. Eu achei que ele ia me falar várias coisas, tipo, vários conselhos assim. Ele falou assim, a firma é sua.
A partir de hoje a firma é sua. Aí pensa nisso e você vai... A firma é sua, vai lá, você trabalha. Então aí você pensa diferente. A empresa é sua, então você chega mais cedo. A empresa é sua, então você limpa a sua área, você cuida do que você vai ser diferente dos outros. Tipo assim, 1999 vai ser de um jeito, você vai ser diferente, estranho para a maioria. E tanto que quando eu fui efetivado, eu não pedi. Eu só orei, eu pedi a Deus, mas eu não pedi para ninguém. E aí uma liderança veio falar comigo e falou assim, você tem vontade de fazer parte do nosso time? Eu falei, tenho. Eu fui efetivado. Então assim, não precisou pedir. Que eu entendi que a firma é minha. E hoje, até hoje, eu tinha acho que 20, 21, eu tô 30 hoje. Depois do mesmo jeito. A empresa é minha, então você tem que dedicar. Isso vai fazer você ser diferente. Só que como que eu ia saber disso? Talvez ia demorar mais para poder eu conseguir entender isso aí, entendeu? Porque eu estaria sozinho, então quem ia me ensinar? Eu ia ter que errar, ia ser mandado embora, ia para outra empresa. Ia ficar assim, igual o pessoal fica, né? Aí é, porque o cara é ruim, então ele não fica em lugar nenhum. Esse é o problema. Então eu falei, tem que ter alguém para ajudar. Né? Tem que ser assim. Então se nós queremos ir bem assim na nossa vida, a gente precisa da repetição, tem que ter, você tem que estar junto. E uma coisa interessante também, né? Voltando aqui um pouco, eu não fiz, eu ia pedir para alguém fazer slide, mas eu não fiz, mas eu fiz aqui no celular, aqui no WhatsApp. Aí às vezes vai faltar uma coisa. O livro de Êxodo, capítulo 13, versículo do 21 até o 22. Êxodo 13, 21 ao 22. E o Senhor ia diante deles. E de dia uma nuvem, uma coluna de nuvem para os seguir pelo caminho. E de noite uma coluna de fogo para os iluminar, para que caminhasse o dia e de noite. Nunca tirou diante do povo a coluna de nuvem de dia e nem a coluna de fogo de noite. Isso, tipo assim, isso aqui para mim é o quê? É mais uma vez o cuidado de Deus. Por quê? Voltando para o deserto. E até aqui o povo está no deserto ainda. Como que é o clima no deserto? Né? É muito quente. Então, olha como que Deus era bom. Ele colocava uma nuvem para não castigar o povo durante o dia, que era muito calor. Então, ele colocava uma nuvem para cobrir o povo, proteger eles. E quando essa nuvem andasse, o povo tinha que andar. Deus estava guiando o povo, cuidando deles e guiando. E à noite era muito escuro. Não sei se é muito frio também. E Deus é muito frio e escuro. Então, o que Deus fez? Coloca fogo para poder cuidar. Olha o cuidado de Deus que Deus tinha com o povo. Isso é uma coisa assim que a gente tem que parar para observar, porque às vezes a Bíblia ela faz coisas assim que às vezes não fica detalhada. Você precisa buscar discernimento. Senão Deus ele não tem filho mimado, né? Deus ele cuida dos filhos dele, mas ele não tem filho mimado. Então assim, você tem que ensinar, mas a pessoa tem que pensar também. Tem que pensar, né? Então assim, tem coisas que tá aqui na palavra. Às vezes você não fala, nossa, mas às vezes não está escrito isso. Mas se você parar para pensar, tá lá deserto, coluna de fogo, nuvem, por que Deus fez isso? Entendeu? Às vezes ele não vai colocar detalhado, mas se você parar para pensar, o Espírito Santo vai te dar discernimento, você saber o que Deus está querendo te falar, porque senão você fica preguiçoso, né? Aí você não ora, você não lê a palavra, você não faz nada. Você quer tudo de mão beijada. Você quer vir aqui no culto e o pastor vir aqui e traduzir a palavra para você. Então, na verdade, você tem que buscar Deus te mostrar o que Ele quer, o que Ele está querendo te falar naquele momento. Né? É necessário isso. E é uma coisa assim que a gente tem essa oportunidade, né? A vida, ela é uma oportunidade que a gente tem, o deserto, para que nós possamos chegar em um lugar. Amém? E para os israelitas, eles tinham um destino. Eles não saíram do deserto só por sair, né? Não, se não sair, vai ficar vagando. Não saiu do Egito só por sair, vai ficar vagando. Eles tinham um objetivo. Qual o objetivo deles? Era chegar na Canaã, que era a terra que Deus prometeu lá para Abraão. Eles tinham um destino, né? Nós temos um destino também, porque Cristo ele falou: eu vou para o Pai, vou preparar lugar para vocês e vou voltar. Vocês vão comigo. Então a gente tem um destino. A gente está aqui na terra. Nós estamos aqui hoje no deserto, né? A nossa vida é o deserto. Mas você não vai ficar aqui para sempre, né? Um dia você vai morrer. Ou você vai ser arrebatado ou você vai morrer. Você vai morrer mesmo. Entendeu? Então, tem um destino, né, pra gente, tem um lugar para a gente chegar, para nós chegarmos. E esse lugar é Canaã.
o povo de Israel tinha... Deuteronômio, capítulo 6, versículo do 1 ao 3. Deuteronômio, capítulo 6, versículo do 1 ao 3. Estes, pois, são os mandamentos e os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para ensinar-vos para que os cumpreis na terra a qual passais a possuir. Para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e os seus mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em guardares para que bem te suceda, e muito te multipliques. E te disse o Senhor teu Deus, o Deus de teus pais, na terra que manda leite e mel. Ou seja, a gente tem um objetivo, né? E o nosso objetivo é a terra que manda leite e mel. E não é aqui. A nossa terra prometida é o céu. A nossa Canaã é o céu. Só que para chegar lá, a gente precisou sair do Egito, sair da escravidão. Só que não só sair do Egito, precisou passar pelo deserto, precisou ter a vida. Quando você sai, o que é o seu sair do Egito? É a sua conversão, é o seu batismo. Quando você decidiu Cristo, você saiu do Egito, você saiu da escravidão, você não é mais um escravo. Só que talvez a sua mente ainda é um pouco escravizada. Então você precisa de um processo, você precisa da vida, você precisa de uma nova vida. Então você precisa do deserto. Então você passou por esse lugar e você viu que para deixar um costume, para mudar uma cultura, a maioria não conseguiu, teve que vir outros, teve que morrer esse, nascer outros. Então tem que morrer, você tem que morrer. E Cristo tem que nascer em você, para você conseguir. Porque o nosso objetivo não é morrer no deserto. Nosso objetivo é herdar a terra prometida. Né? Então, para que você consiga herdar a terra, precisa morrer. A sua geração, você que é escravo, precisa morrer e nascer uma pessoa livre. Então, que a gente possa ter esse entendimento aí. Né? Porque se o nosso objetivo é chegar em Canaã, na terra que manda leite e mel, que é melhor do que o deserto é um lugar provisório, é só de passagem, precisa nascer de novo. Precisa mudar a cultura, precisa de repetição. Então, eu entendo que Deus deixou esse livro para a gente gente possa... Tem muitas coisas, assim, para a gente pensar na palavra, né? Tudo, às vezes a Bíblia ela faz assim, às vezes um versículo, 12, se você ler, às vezes a sua mente ela pode viajar em vários pensamentos, você pode seguir vários caminhos. Né? Isso não é só sua mente, é o Espírito Santo está revelando para você a palavra. O Espírito Santo é o seu pastor que está ali te direcionando, está te ensinando. Porque o pastor Maurivan não está todo dia com você. Então você tem um pastor chamado Espírito Santo para te ajudar todos os dias. Para te ensinar a palavra, para te revelar aquilo que o pastor não deu tempo de ele falar tudo. Mas na semana o Espírito Santo vem e te revela. Então, vamos ter esse objetivo na nossa vida. Senhor, eu quero, em nome de Jesus, eu quero sair do Egito. Eu quero deixar de ser escravo. A minha mentalidade tem que mudar. E eu quero passar no deserto vitorioso, debaixo da bênção do Senhor, e quero entrar na terra prometida também, que esse é o meu objetivo. Essa questão de mudança de mente, assim, ó, é interessante como Deus ele mostra as coisas pra gente, né? Quando eu entrei na empresa que eu trabalho, eu falei, meu sonho é eu quero aposentar, né, na empresa, não quero ser mandado embora, vou fazer o melhor para ficar aqui, porque eu sei que vai ser bom. E eu ouvi assim umas palavras do pessoas que era mais antiga, né? Tem gente que tem 20 anos, 30, 40 e poucos anos de empresa. Está quase aposentando. E os caras falaram assim, é o seguinte, você não pode faltar, isso eu tinha acabado de entrar na empresa, você não pode faltar, não falta, nunca chega atrasado e nunca saia mais cedo. Eu falei, tem que ser um robô. Né? Como que... Eu falei, mas não é possível, então é uma máquina, é um homem-máquina, não é um ser humano. Mas só que eu não entendi, na hora que a pessoa me falou, eu aderi isso para mim, eu peguei para mim isso aí. Falei, não, então é isso aí. Então, eu nunca tinha faltado na empresa. Desde um dia que eu casei, eu nunca tinha faltado na empresa. Nunca tinha chegado atrasado, nunca tinha saído mais cedo, nunca. E eu ia trabalhar doente e tudo, doente. Véio. Ia trabalhar doente porque eu não queria. Falei, eu não vou mandar testado, que vai que pegar mal pra mim. Então, eu vou doente. Aí a Patrícia, uma vez, ela me ajudou nisso aí, né? Porque eu tava mal no hospital, não tava aguentando andar. E eu ia trabalhar. Todo dia ela falou assim, não, você não vai não. Aí ela pegou meu celular e avisou pro meu chefe e tal. Mas se não fosse ela, eu ia trabalhar doente. Mas hoje, só que isso é o quê? Quando a pessoa me falou aquilo, eu peguei para mim, isso virou uma mentalidade. Isso é uma escravidão, pô.
Porque não existe isso. Né? Mas só que quando você quer uma coisa, você ouve e você é aquilo para você, né? E você não solta. É uma escravidão. É igual o povo lá, estava no deserto, livre da escravidão e estava com saudade da cebola do Egito. É a mesma coisa. E quando foi ontem, ia trabalhar, ia fazer hora extra, me chamaram para fazer hora extra ontem. Aí eu sempre vou. Eu nunca falei não de sapo para fazer hora extra, nunca. Eu acho que todos os anos que eu estou na empresa, sempre que me chamaram, eu fui trabalhar. Meu chefe não sabe nem o que é ouvir o não meu. Eu nunca tinha falado para ele. Só que isso atrapalha. Isso é ruim. Isso é muito ruim, porque você é ruim. Ele me chegou, minha mãe estava mudando de casa ontem. Né? Ela estava fazendo uma parte, ela comprou a casa dela, o apartamento dela lá, e ela só tem eu de filho, né? Eu sou filho único. Então, eu precisava ajudar minha mãe. E aí ele falou assim, meu, preciso que você venha trabalhar, porque vai vir uns gringos aí na empresa, que é a empresa americana, ia vir uns gringos lá e precisa fazer um serviço aqui, preciso que você venha. Só que eu sempre fui. E no outro sábado eu fui. Falei, pô, dessa vez eu não posso vir. Eu não consigo vir. Ele falou assim, como assim? Aí eu falei, não posso, porque a minha mãe vai mudar de casa, velho. Eu preciso... Só tem eu de filho, né? Os outros podem ajudar outra pessoa, mas a obrigação é minha, entendeu? Então eu não posso, eu tenho que ir, eu não posso vir. E aí ele falou assim, pô, você vai me abandonar. Isso, se fosse um tempo atrás... mas assim, se fosse... Você vê que às vezes parece uma coisa besta, mas se fosse um tempo atrás eu ia ficar mal. Eu já cheguei várias vezes, já desmarquei compromisso que eu tinha, que me chamaram para trabalhar, e eu não queria falar não, eu fui lá com medo da mentalidade de escravo, eu tinha medo, e eu peguei e falei, não, eu vou trabalhar. Eu cancelei o compromisso que eu tinha para poder eu trabalhar, entendeu? Por causa do medo. Falei, pô, não quero dar motivo para de repente alguém lá na frente te mandar embora, porque foi uma coisa que eu ouvi lá atrás, não falta, não chega atrasado, entendeu? Tem que entrar na sua cabeça. E aí eu falei para ele não, e ele aquilo ali eu vi que causou impacto para ele. Mas eu entendi assim, eu falei, Deus, eu acho que eu estou conseguindo vencer essa mentalidade de escravo. Porque às vezes entra na nossa cabeça, né? Ele até falou assim, por que você não marca para outro dia, para outra semana, para outro sábado, que não vai ter? Eu falei, eu não posso, tem que ser agora, eu não posso chegar para ela agora e falar que eu não vou. Eu não vou vir. Tem outras pessoas que podem, eu não posso. E eu entendi que ele queria, porque cada pensa assim, porque às vezes tem muitas pessoas que trabalham junto, mas só que nem sempre todo mundo trabalha igual. Tem pessoas que não é igual, mais relaxado com as coisas, né? Então tem coisas que tem que ser uma pessoa específica, mas não dá para mim. E eu entendi, só que eu vi que a minha mentalidade está mudando. Né? Isso, até trazer essa palavra é uma cura para mim, né? É uma cura, é uma vitória. Eu entendi que eu preciso mudar a minha mente. Para mim, isso que aconteceu na sexta-feira, de falar não, foi uma demonstração para mim de que talvez eu estou saindo da escravidão. Né? Eu estou saindo ali do Egito. Né? Estou em rumo agora ao deserto. Meu objetivo é Nova Canaã. Estou conseguindo entender isso. Então, que a gente possa entender isso, né? Que a nossa mente ela possa mudar. Que a gente possa sair do Egito, ser batizado. Não só na água aqui, mas no Espírito, uma mudança de vida. Né? Que a gente possa ser batizado e nesse batismo a gente possa receber uma vida nova. E a gente possa entrar no deserto, viver bem no deserto, muito bem, não com necessidade, mas não na escassez, na falta das coisas, mas viver bem no deserto e chegar na Canaã, que é o nosso objetivo. Então, a minha palavra de hoje, né, foi essa. Né, o desejo do meu coração é que a gente possa realmente largar a escravidão. Amém. Glória a Deus. O objetivo cumprido. Todo mundo vai almoçar ceia, não, mas vai ficar ceia ainda, né? O pai vai ministrar ceia, entendeu? Então pode ser que demore um pouco mais. Mas é isso aí, que a nossa mentalidade possa mudar. Né? Que a gente possa largar a escravidão e viver bem, né? No deserto e chegar na terra prometida. Em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe o coração de cada um.